Esta demanda de la victimología ha encontrado respuesta en Europa. La Unión Europea tiene una legislación propia, no en todas las materias, en aquellas materias en las que la Unión Europea es competente. No es precisamente la materia penal, no es precisamente el derecho penal una competencia de la Unión Europea. El derecho penal es competencia de los Estados. Bueno, algunos delitos, respecto a algunos delitos, sí que el último tratado pues, ha recogido como base para una posible intervención penal. También, respecto de algunas políticas, concretamente la protección del ambiente, el Tribunal Europeo de Justicia ha dicho, pues si la sanción administrativa no sirve, habrá que utilizar sanciones penales para proteger el ambiente, pero es excepcional. Pero, aun siendo así, la víctima también tiene que ver con lo que podamos llamar mínimo de bienestar social, que hay que garantizar, que hay que asegurar. Y con base en esos elementos, ya en el año 2001, en Europa, se aprobó una decisión marco. Una decisión marco es una norma que aprueba el Consejo Europeo y que le dice a los Estados, tienes que respetar lo que dice esta norma introduciéndola en tu legislación. Y cada Estado la introduce como le parece mejor, siempre que cumpla lo que esa decisión marco dice. Con el Tratado de Lisboa han desaparecido las decisiones marco, ya no hay decisiones marco, hay directivas. Y en el año 2012 la Unión Europea ha aprobado una directiva en materia de víctimas de los delitos. Esta directiva de 2012, que también debe ser recogida en los sistemas internos. La directiva europea sería como la ley europea, pero es una ley que debe ser también introducida en el sistema propio, aunque si no se introduce, produce efectos. Ya no es solo el Estado el que tiene que respetar. Si el Estado no lo respeta, produce efectos. El que una directiva no se haya respetado no significa que esa norma no tenga ninguna validez. Se puede alegar ante los tribunales la directiva como base de las pretensiones que uno quiera desarrollar. Pues bien, esta directiva recoge pues, un conjunto de elementos importantes que los Estados tienen que regular en sus legislaciones y que tienen que ver con los derechos de las víctimas, derechos procesales, derechos extraprocesales, que tiene incluso que ver con la posibilidad de terminación del proceso penal a través de arreglos judiciales. La directiva dice que cuando el procurador, el Ministerio Público, el fiscal, haya decidido no perseguir porque había un arreglo extrajudicial, por el principio de vinculación de los actos propios, si hay arreglo extrajudicial, lo ha habido entre delincuente y víctima, la víctima ya no va a poder impugnar ese acuerdo. Si lo aceptó delante del fiscal, ya no lo puede impugnar. Y abre una posibilidad de que haya, como digo, arreglos fuera de juicio que influyan, fuera del tribunal, que influyan en las decisiones del tribunal. Como los Estados están obligados a introducir, a colocar en su derecho interno aquellas normas que la directiva recoge, España ha empezado a trabajar en cómo va a introducir en su derecho lo que dispone la directiva. Y se ha redactado un proyecto de ley, el Estatuto de la Víctima, un proyecto de ley
que se encuentra ahora en tramitación en el Parlamento. Por tanto, ya es un texto que probablemente este año acabará siendo aprobado y se convertirá en ley porque el Gobierno tiene mayoría absoluta ahora mismo en el Parlamento. Por tanto, no tiene dificultades para aprobar el texto. Este proyecto de estatuto de la víctima parte de la idea de que es bueno que haya una ley donde se recoja el catálogo general de derechos en el proceso y fuera del proceso de todas las víctimas del delito. El objetivo de este proyecto no es sustituir las legislaciones de víctimas del terrorismo, la legislación de víctimas de la violencia doméstica, la legislación de víctimas de delitos violentos o contra la libertad sexual. El objetivo es colocar el suelo común donde luego también se construyan y se apoyen las demás legislaciones. Es un estatuto que parte, por tanto, de un concepto amplio de víctima. Todas las víctimas, todos aquellos que han sufrido directa o indirectamente, porque se admite, por supuesto, como víctimas, las víctimas indirectas, los hijos, la esposa, etc. Todas aquellas personas que sufren daños directos o muy indirectamente, pero muy cercanos a la víctima directa por razón de los hechos delictivos. Y una vez que se define así la víctima, se establece el catálogo de derechos de aquellos derechos que van a manifestar cómo la víctima debe ser bien tratada, debe tener elementos de protección, debe salvaguardarse integralmente sus derechos, debe haber una colaboración institucional para lograr que eso sea así. Como derechos extraprocesales, o sea que al margen del proceso, fuera del proceso, se recogen el derecho de que la víctima pueda verse acompañada siempre, cuando se relaciona con la administración, cualquier instancia pública, con la persona que desee que le acompañe, al margen de que utilice luego el abogado, etcétera, en las pretensiones que plantee. El derecho de la víctima a obtener información de toda autoridad o funcionario de forma sencilla y accesible, de forma que la víctima lo entienda. Y, en particular, información sobre cómo denunciar los hechos, cómo conseguir asesoramiento jurídico y asistencia técnica, cómo lograr que le pongan un intérprete, que le traduzcan aquello que ella no entienda, cómo garantizar o salvaguardar sus derechos si ha sido víctima en otro país europeo, cómo se le va a poder reembolsar, se le va a poder pagar los gastos en que haya incurrido. También se consideran derechos extraprocesales los derechos de la víctima como denunciante y el derecho de la víctima al acceso a servicios de apoyo, servicios de acogida, servicios de orientación, servicios de protección. Al lado de los derechos extraprocesales se recogen también los derechos de la víctima en el seno del proceso penal. En el seno del proceso penal se reconoce a la víctima el derecho de participar en el proceso.
el derecho de que se le notifiquen los actos de los tribunales, las decisiones fundamentales, el derecho a que la víctima pueda impugnar esas decisiones, esas resoluciones, el derecho a que se le paguen los gastos en que incurra en relación con los procesos, el derecho incluso a que en el marco de la ejecución de la pena pueda conocer ciertas resoluciones y también apelarlas, impugnarlas. El derecho a la justicia gratuita es otro de los derechos procesales reconocidos. Un elemento interesante es el derecho de la víctima a que aquellos efectos, aquellos bienes de su propiedad que se hayan visto involucrados en el hecho delictivo, se le devuelvan, se le entreguen lo antes posible. Muchas veces sucede que en los tribunales, si vamos a guardarlos, vamos a tenerlos aquí porque los necesitamos para el desarrollo de la actividad ulterior. Bueno, pues se trata de asegurar que eso no es preciso y que la víctima sigue disfrutando de sus bienes, aunque se hayan visto involucrados en el hecho delictivo. Y también en el marco de los derechos procesales se alude a los servicios de justicia restaurativa. Justicia restaurativa que en el Estatuto Español de la Víctima se identifica con medidas de reparación material y moral, previo reconocimiento, y otro tipo de mecanismos basados en el previo reconocimiento por parte del delincuente, por parte del autor, del agresor, de su condición de autor de los hechos y en la voluntariedad, siempre en la voluntariedad, en el consentimiento libre e informado de las víctimas. Hay un capítulo en la ley destinado a la protección y el reconocimiento de las víctimas, donde se habla de la protección de las víctimas frente a posibles represalias o intimidación, victimización secundaria, agresiones a su dignidad, derecho a obtener su declaración de manera rápida, sin demora, reducir el número de veces que tiene que ir a las oficinas públicas a decir lo que le sucedió, y derecho a su evaluación individualizada. Pues bien, en este marco, en el marco del Estatuto de la Víctima, el Ministerio Público, el fiscal, el procurador, es mencionado hasta 5 veces. Y se le menciona como una pieza clave para reclamar la presencia de un intérprete. En el caso de que la víctima no entienda, o se exprese en un idioma que no es el idioma oficial de los tribunales. También como garante de la intimidad de la víctima. Protección de la intimidad y reclamación de que se adopten medidas de protección de esa intimidad. Lo mismo cuando se habla de la valoración de las necesidades de la víctima, de la designación de un defensor de la víctima, es el fiscal, es el procurador el que lo puede reclamar si considera que es necesario para la víctima y, por supuesto, también se alude al fiscal, al Ministerio Público, al procurador, cuando se habla de la necesaria formación en temas de víctimas, en relación con las víctimas, de todos los intervinientes en el proceso penal y, por tanto, también del Ministerio Público o procurador. Si hiciéramos una valoración de conjunto, y voy a terminar la intervención, si hiciéramos una valoración de conjunto del Estatuto, llama la atención que, en contraste con lo que dice la Directiva
de la Unión Europea, en el derecho español no se habla de los posibles arreglos extrajudiciales o de la terminación del proceso penal cuando haya arreglo entre delincuente y víctima. La razón es clara, el derecho español se sigue rigiendo por el principio de legalidad y estos elementos no pueden influir a la hora de tomar la decisión de si se abre o no un proceso. Hay que abrir un proceso siempre que hay indicios de que se cometió un delito. Hay otro elemento que también llama la atención. La directiva europea habla de que hay que evaluar a las víctimas. Y el Estatuto de la Víctima también alude a la necesidad de evaluación. Esto es lógico, porque ¿cómo sabemos lo que necesita la víctima si no sabemos cuál es el impacto que ha producido sobre la víctima el hecho criminal? Ya en los años 80, los Países Bajos, Canadá, introdujeron lo que se llamaron las declaraciones de impacto victimal. Declaraciones escritas, declaraciones orales de las víctimas, a veces filmaciones, donde se informa sobre el daño físico, el daño material, el daño emocional o mental que el delito ha producido sobre la víctima y también sobre los demás elementos o datos que pueda haber sobre el delito y que queda ahí como un documento básico para evaluar cuáles pueden ser las necesidades de protección de la víctima. Pues bien, a mí me parece que sería una función especialmente importante atribuir al Ministerio Público, al procurador, al fiscal, la aportación al proceso de esta declaración de impacto victimal, porque sería el procurador el que podría dar más garantías de que esa declaración de impacto victimal se ha hecho bien, se ha hecho respetando los parámetros que han de ser respetados. Y, por tanto, habiendo esas garantías, la llevaría ante el tribunal para que, en su caso, se adoptaran las medidas oportunas. Bueno, estos son los comentarios que quería realizar en torno al tema de la justicia restaurativa y del Estatuto de la Víctima en el derecho español. Espero que se me haya podido comprender. En todo caso, agradezco nuevamente por este gran honor que me han hecho ustedes de invitarme el día de hoy, esta tarde, a hablar en el marco de este programa de formación del Ministerio Público del Estado de Paraná y quedo enteramente a su disposición para comentarios, preguntas que tengan a bien plantearme. Muito obrigado. Muito bem. Professor, muito boa tarde. Vamos tentar nos comunicar um pouquinho. Como Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, do nosso Ministério Público, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas aqui e agradecer a sua presença. Embora tivesse estado mais próximo do senhor, acho que não há propriamente uma competição entre a sua universidade e a de Barcelona, acredito, mas oficialmente a comunicação aqui, embora o senhor tenha falado de uma maneira muito clara para nós, vai se dar na nossa língua mãe e que tem
algumas palavras reproduzidas na sua também, algumas delas já ditas para o senhor, outras não encontram correspondência. Essas primeiras são, então, de agradecimento, de reconhecimento à sua trajetória acadêmica, à sua importância para a ciência jurídico-penal, e nós estamos aqui organizados de uma maneira um pouco improvisada, porque o professor Cândido nos comunicou muito em cima da hora da sua disposição de sacrificar-se de onde está para o Paraná. Sim, prazer. Mas temos uma assistência muito boa. Nós estamos aqui com um grande número de colegas nos acompanhando. O senhor pode estar certo. Esse aspecto presencial também é muito significativo, que nós temos colegas aqui que atuam na área criminal em promotorias muito complexas da capital. Aqui o senhor pode imaginar a capital como Curitiba, que tem problemas, né, bastante graves nessa área. Temos aqui a coordenadora da execução penal, a doutora Maria Espéria, temos 2 promotores que trazem a representação da Promotoria Criminal de Curitiba, doutor Alvaz e doutor Alexandre Ramalho. Temos a nossa coordenadora e conselheira Terezinha Signorini, a doutora Cristina Ruaro, que também atua no CAOP, no Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais. Temos o nosso coordenador do Centro de Execução Penal, que é também o conselheiro eleito Vani Antônio Bueno. E temos na mesa, além do professor, que é seu amigo de longa data, o professor Cândido Furtado, nós temos o professor Mário Hamidoff, que é um projetado pensador desse novo paradigma do direito penal e que tem conduzido esse debate aqui entre nós. E, mais recentemente, a doutora Maria Aparecida Melo, que esteve também participando fora do país, trazendo muitos subsídios para o Ministério Público acerca dessa importante área, né, que traz uma outra visão do direito penal. Para nós, operadores do direito, que nos acostumamos nos bancos escolares, nos manuais, com a lição reproduzida permanentemente de que o direito penal trata do trinômio crime, criminoso, pena. E nós aprendemos, então, que crime, criminoso e pena compõem o enredo dessa nossa trajetória de tentativa de enfrentamento à criminalidade, com o esquecimento da vítima. Durante muito tempo, o direito penal e o processo penal tornaram a imagem da vítima invisível, praticamente invisível. E nós sempre nos preocupávamos, né, de encontrar exatamente um ponto de equilíbrio que pudesse compatibilizar a defesa social com a resposta ao crime em função daquela medida necessária ao criminoso, no sentido de uma atuação eficaz, ainda que um tanto romântica, de ressocialização, de reinserção social e tal, mas que pudesse também oferecer uma atenção especial
ao grande atingido pelo crime, imediatamente, para além da sociedade. E o senhor trouxe, né, ao comentar o Estatuto da Vítima, já avançado em terras europeias, uma importante visão para nós que estamos aqui ainda um pouco engatinhando neste tipo de reforço normativo. Pontualmente, a nossa legislação acaba agora caminhando no sentido de dar uma atenção maior à vítima, né? Mas esse paradigma restaurativo é ainda um pouco composto de um certo ensaio, né, próximo a alguma teatralidade das propostas que se fazem, né, e que não saem muitas vezes do papel, aqui no nosso sistema penal. E o que o senhor nos traz, portanto, é de fundamental importância, porque nós passamos a compreender, né, agora, de uma maneira mais descortinada, que o sistema penal, por mais que queira permanecer ressaltando esse trinômio crime, criminoso, pena, jamais vai alcançar efetivamente, substancialmente, todos os autores das condutas socialmente negativas. Nós vamos passar a compreender melhor que a operação de um sistema como esse, ao lado de belos objetivos aparentes, de metas artificiais, traz no seu bojo o propósito da proteção de uma dada formação social, de certos valores que nem sempre coincidem com os verdadeiros interesses da sociedade, no caso do Brasil, do povo brasileiro. A rotulação, o carimbo de apenas algumas pessoas que assim, exemplarmente, são punidas, emprestando sua imagem à personificação do inimigo, do perigoso, do indesejado, do cancro social, é essencial ao sistema, porque acaba por encobrir os perigos e males que se encontram por trás do poder e da dominação. Consequentemente, um modelo como esse deve permitir cada vez mais intensamente uma resposta imediata que desvende a real nocividade de uma formação social, por exemplo, como a nossa, que traz desde suas origens a marca da desigualdade, da exclusão, da privação de bens e direitos. E se isso acontece porque não são implementadas as políticas públicas inclusivas, porque não se alcança adequadamente, por meio desse sistema, um combate eficaz à macrocriminalidade, a chamada criminalidade dourada, aos malfeitos, aos desmandos administrativos, à hipocrisia política, a chamada criminalidade não convencional, nós cada vez mais temos que ter, ao operarmos um sistema como esse, o compromisso ético, a responsabilidade cívica com uma resposta imediata que se oriente como a própria dimensão conceitual da expressão está a indicar para a restauração, para o paradigma restaurativo. E por isso, professor José Luiz, a sua presença entre nós é um motivo, que é um momento que suscita, né, incremento no debate de revisão crítica
do nosso sistema, para além daquilo até onde nós conseguimos caminhar com as nossas estruturas formais, né? E nós o recebemos dessa forma, acreditando que o senhor muito vai acrescentar à nossa cultura tradicional, às promotorias tradicionais aqui, criminais. Nós estamos, eu lhe dou notícia, ainda agora debatendo, iniciando um debate que já deveríamos ter iniciado antes, né, sobre uma nova percepção de atuação na área criminal do Ministério Público do Paraná, e pode estar certo que nós levaremos em conta, né, essas suas notícias, essas suas informações, e quem sabe daí, né, mais adiante, quando esse projeto já estiver implementado, o senhor possa vir para daí, de repente, constatar um pouco dos frutos que talvez, né, a sua estada aqui tenha produzido por essas sementes que o senhor está hoje aqui plantando. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo e traga, né, essa bagagem, levando com o senhor de volta, né, a manifestação mais efusiva do Ministério Público do Paraná, com a expressão de respeito, de admiração e de gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Procurador-Geral, muito obrigado pelas suas palavras. Vamos dar sequência aos debates aqui nesta mesa redonda. Eu peço licença aos eminentes membros do Ministério Público, também a Sua Excelência, senhor Dr. Diego Santos Teixeira, juiz, magistrado aqui do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Eu quero só fazer uns rápidos destaques sobre algumas questões desta justiça restaurativa. É, como disse o professor Luiz Della Cuesta, um novo modelo. Nós temos, então, que ter uma nova compreensão para aplicar o direito penal. Nós não podemos estar voltado ao modelo retributivo, nesse modelo que nós vemos que é repleto de falhas, de mitos e de ficções. Na justiça restaurativa, a vítima é protagonista, ela faz parte do processo penal. E na justiça retributiva, a vítima é como se fosse um cidadão de pedra ou alguém sem voz e sem vez. Então, nós devemos ter, nesse novo modelo, ou pensar esse novo modelo, num processo penal com a vítima. E esse processo penal com a vítima é a justiça retributiva. Mas o novo modelo é um processo penal para a vítima. Atenção às vítimas. O excelente e saudoso penalista Luiz Gimenez de Assua, há tempo já falava da pareja penal, ou da dupla penal, réu e vítima, ou vítima e vitimário. Também o saudoso professor Antônio Berenstein, lá do Instituto do País, da Universidade do País Vasco, ele dizia que nos dois pratos da balança, nós temos que estar contendo a vítima, os direitos e interesses da vítima como do réu, né? E também diz o professor e procurador-geral que nesse modelo criminoso e pena é um sistema antigo, que nós havíamos esquecido da vítima. Então, a vítima passa a ser um verdadeiro protagonista, né? Uma proteção, porque quando se cria um tipo, nós temos que pensar assim, penso eu, quando é criado um tipo penal,
a ideia principal é proteger um bem jurídico. Esse bem jurídico possui um titular. Esse titular é a vítima, no caso de um crime. Então, quando estamos reprimindo um crime, nós precisamos olhar a vítima, dar atenção à vítima, ao titular do bem jurídico que foi lesado e, ao mesmo tempo, reparar esse dano e sem, obviamente, deixar de penalizar o autor. Mas se nós tratarmos a vítima de uma maneira natural e devida, obviamente que nós vamos chegar com maior facilidade a trazer ao processo as provas, os elementos para a condenação ou a procedência da ação. Porque a vítima vai estar ao lado do autor da ação penal, ao lado do Ministério Público. Ela não vai se excluir do processo penal. E muitas vezes a vítima se retrai ou ela se esconde porque ela necessita da proteção. Ela precisa que o Ministério Público, então, a atenda. E se nós formos, então, analisar o que disse o professor José Luiz de la Costa, olhando o nosso direito penal brasileiro, o nosso direito penal material e formal, nós vamos ver lá que no Código Penal está estabelecido, é efeito da sentença, a reparação do dano. E, geralmente, nós esquecemos de solicitar a reparação do dano ou a aplicação da pena pecuniária. Nós pedimos apenas a pena privativa de liberdade e acabamos esquecendo da reparação do dano. Outra questão, no cálculo, no quantum do valor da fiança, nós podemos também pensar que a fiança tem como base um valor que deve ser imaginado as custas processuais, uma possível pena de multa ser aplicada naquele crime que está sendo irrogado e também analisar os danos da vítima. Porque na hipótese de condenação já está ali estabelecida a reparação do dano. Livramento condicional também sujeita à reparação do dano, né? O que mais que nós poderíamos dizer? Na denúncia deve ser descrita em todas as suas circunstâncias os danos da vítima, fazer constar na declaração da vítima, na polícia ou em juízo, os seus prejuízos, reperguntar, inclusive, se a vítima deseja reparar o dano ou não. Às vezes a vítima não deseja. E proteger a vítima de diversas formas. Por exemplo, as vítimas estão a todo momento se encontrando com o réu, com amigos do réu, com parentes do réu ou seus familiares, nos corredores dos fóruns. A todo instante as vítimas estão ali. Nos processos é importante preservar o nome da vítima, como se preserva o nome dos menores infratores, e dar uma assistência à vítima com profissionais especializados, psicólogos e etc. E para não esquecer, e finalizando, as Nações Unidas, em 1985, aprovou em sua Assembleia Geral os princípios básicos de justiça para as vítimas de crime e do abuso de poder. Então, veja, princípios básicos de justiça para as vítimas de crime. Aqui nós poderíamos dizer vítimas de crimes convencionais, crimes não convencionais, os crimes contra os direitos humanos. Mas o documento prossegue. As vítimas do abuso de poder. As vítimas do abuso de poder, que nós podemos entender quando não existe o devido processo legal. Então, se
se o processo não segue e não assegura as garantias fundamentais do réu, o réu é autor do delito e passa, ao mesmo tempo, ser vítima do sistema, porque não foram garantidas os seus direitos indisponíveis. E esse é uma das funções do Ministério Público. Então, a justiça restaurativa, ela olha para o futuro. E, na justiça que nós estamos acostumados a aplicar, que é a retributiva, nós olhamos para o passado. Essas são algumas colocações que eu queria expor.